E a primeira lunação do ano de 2023 acontecendo no dia 21 de janeiro às 17h53 na fase nova em Aquário. E vocês já sabem o que significa quando acontece algum aspecto de maior energia em Aquário. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender como vai ser a lunação desse período. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação e não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E a Lua, né? As representações da Lua são: a Lua representa o nosso emocional, né? A nossa mãe, aquilo que a gente precisa para ter uma segurança emotiva, para se sentir seguro. A Lua rege Câncer, né? Um signo do elemento água que fala muito sobre as emoções, sobre a questão da empatia, da sensibilidade, e um signo que está focado também no acolhimento, na proteção. Então a Lua também carrega essa necessidade. É quase quando a gente está em fase de crescimento que a gente precisa da proteção da mãe sempre que necessário. E todo mundo tem Lua no mapa, né? Ou seja, por mais que as pessoas pensem que não sentem, não tem emoção, tem um emocional sim, pode estar variando de acordo com o signo, mas todo mundo tem Lua no mapa. E como ela representa as nossas necessidades, também traz os nossos apegos, né? Aquilo que a gente acredita que é necessário para ter uma maior segurança e que sem isso a gente não se sente bem, se sente instável. Mas isso também acaba criando uma ilusão, né? Uma necessidade ilusória de estar sempre alcançando essas necessidades emocionais para se sentir seguro. Também é o nosso potencial motivador de acordo com a fase da Lua de nascimento, ou seja, quem nasceu em lua cheia geralmente tem mais energia, mais extrovertido, mais capacidade de se comunicar, gosta de chamar mais atenção do que, por exemplo, quem nasceu em lua minguante, que é mais introvertida, mais voltada para si, muitas vezes com características que facilitam pesquisas, esses trabalhos que necessitam de um pouco mais de concentração e profundidade. Então, dependendo da lua do seu mapa, você consegue entender a motivação. Ela também fala sobre as oscilações, né? Interfere nas marés. E não só nas marés como a gente pensa, mas em todos os líquidos do planeta, né? Então, geralmente, quando a gente vai cortar uma madeira para fazer telhado, por exemplo, é preciso saber a época certa para cortar, porque se ela estiver cheia de líquidos, geralmente na fase de lua cheia, essa madeira depois vai encolher e vai causar um abalo nas estruturas. A Lua não é só um pedaço de rocha que fica girando à toa em torno do nosso planeta. Ela tem uma importância muito grande de maneira literal e de maneira simbólica. O ciclo lunar, como eu falei para vocês no outro vídeo, está totalmente associado aos movimentos da astrologia. Então nós temos o início na fase nova, o desenvolvimento e crescimento a partir do quarto crescente, a fase cheia, onde a gente fala que é a colheita, né, que as coisas vêm à tona, normalmente a gente consegue enxergar com mais clareza os assuntos, e a fase de quarto minguante, quando começa a finalização do ciclo e a gente precisa fazer as reflexões, voltar mais para dentro, né, abrir caminho para o novo, né, preparar a terra para receber a nova semente. Quando a gente entende esses ciclos da Lua, né, a importância dessas fases, que vai muito além do que eu posso cortar o meu cabelo nessa Lua, eu posso abrir meu negócio, eu posso fazer, vai muito além disso, né? A gente precisa considerar até mesmo cirurgias, dependendo da fase da Lua, não é recomendado. Então, pode ser um estudo muito riquíssimo e entender esse ciclo faz toda a diferença. Além disso, as fases da Lua não são só as 4 que a gente conhece. A gente aqui no Brasil trabalha só com essas 4 fases, mas a Lua tem, na verdade, mais 4 fases, totalizando 8, né? Então a gente tem um momento, é só vocês observarem no céu, que desde a Lua nova, a gente não nota ela visivelmente no céu, geralmente ela está escondida, mas ela não fica nova até o quarto crescente. Ela começa o crescimento cerca de 2 dias, 3 dias depois da fase nova. Então a gente observar no céu, ela vai aparecer no formato de um C, né, crescendo, né? Então ali, a partir dali já começou a fase crescente,
Ou seja, não são 7 dias entre uma fase e outra. Mas isso é um estudo mais apurado que a gente vai ver mais para frente. E a partir desse estudo a gente consegue saber direitinho quando começar a investir no crescimento, a investir ali no que precisa ser feito para ter a colheita. Porque senão a gente espera os 7 dias passar e aí já está em fase de crescimento e muitas vezes a gente não se deu conta. Então por isso que é importante fazer esse alinhamento. E agora vamos dar uma olhada nas mandalas, né? Ver cada uma das 4 fases, né? As datas, os momentos, as energias que a gente tem para trabalhar. Então tá aqui a mandala da lua nova em Aquário, acontecendo dia 21 de janeiro, às 17h53 do horário de Brasília. O Sol e a Lua vão estar no grau 1 de Aquário, então ainda dá para ver aqui que traz ainda a influência do Plutão, conforme eu falei no vídeo anterior, que a gente ainda continuaria trabalhando com essas energias, inclusive na lunação. E agora a posição da Lua e do Sol, né, quase se pondo aqui no momento da Lua Nova. A Lua Nova que a gente não enxerga lá no céu. Outra energia que também permanece é o sextil com o Júpiter, né? Há 3 graus aqui de diferença, o Júpiter a 4 graus de Áries. Dá para ver aqui que ainda tem essa influência expandindo, né, os significados dessa Lua Nova. Uma lua nova que pede que a gente incorpore a excentricidade, foque na coletividade, principalmente em ações que possam beneficiar o coletivo, os grupos que nós estamos inseridos. Seja inovador, né? O Aquário tem um quê de tecnologia, de excentricidade, de progresso, né? De todas essas coisas que a gente lida aí no nosso dia a dia atualmente. Porque estamos vivendo a manifestação já do arquétipo de Aquário. Um outro aspecto que eu vejo aqui também é um trígono mais distante, né, a 7 graus aqui já afastando, mas eu vou considerar para o Sol e para a Lua, com Marte. Então traz muito dinamismo que esse Marte tem em Gêmeos para a ação, né? Então uma Lua nova que quer que a gente comece aqui precisa ter ação, plantar as sementes, iniciar ali os potenciais todos de lua nova, mas também de tomar as atitudes necessárias para garantir que essas sementes que foram plantadas germinem, né, dê frutos. Então é preciso um pouco mais dessa atividade, dessa energia de ação para fazer as coisas acontecerem. Um outro ponto que a gente pode considerar é o ascendente em Câncer. A Lua rege Câncer, né? A Lua conjunto ao Sol, né? O aspecto que forma uma Lua nova para a astrologia é a conjunção. E o ascendente em Câncer pede que a gente incorpore a empatia, a sensibilidade, a capacidade de proteção, a capacidade de manter seguro, né? De abraçar aqueles que nós consideramos como familiares. Isso pode ser não só para as pessoas, mas também para os nossos projetos, né, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Se a gente não abraçar aquilo que a gente quer fazer, dificilmente a gente consegue alcançar algum resultado. Então, esse ascendente em Câncer pede também essa empatia, essa sensibilidade nesse plantio, né? Nesse momento em que a gente está semeando as coisas. Então, o que foi iniciado aqui a partir do dia 21, ou mesmo uns 2 dias antes, que ainda está ali na fase finalzinho da minguante, que é chamada de balsâmica, para ficar nova, tem que considerar essa energia do Câncer, né? De se comportar, de incorporar isso. E também, lá no meio do céu, o destino Touro, né? O Touro para buscar segurança, para buscar estabilidade, para buscar lidar de forma prática, né, na vida pública, na carreira, usar essa energia da segurança, da estabilidade, de focar em realizar e fazer aquilo que tem que ser feito e não deslumbrar demais. O Touro traz esse sentido. Ele lida muito com a questão daquilo que a gente precisa para sobreviver, por estar muito atrelado ao senso de realidade. Aquilo que acontece em Touro geralmente impacta a materialidade de uma forma em geral, porque é o signo que representa esse aspecto mais prático da Terra, mais pé no chão, mais realista, né? Aquilo que muitas vezes lida com o que é natural,
porque mexe com essa necessidade de sobrevivência. E aí, tanto o Câncer quanto o Touro são signos muito orientados para a segurança. O Câncer para a segurança emocional, para aquilo que quer ser aceito, e a partir dessa aceitação se sente segura. E o Touro, que quer uma segurança material, né? Que quer garantir que não haja perdas. O Touro muitas vezes é até aquela figura do dragão europeu que rouba o ouro, mas não faz nada com ele, a não ser ficar deitado em cima, mas aquilo ali é um símbolo dessa riqueza que precisa ser acumulada para se sentir segurança. E aí a gente parte para a Lua quarto crescente no dia 28 de janeiro, às 12h18 do horário de Brasília. E já aqui o jogo mudou um pouco, né? Porque o Sol já afastou de Plutão, ainda tem um sexto com Júpiter, ou seja, a gente está vivendo 30 dias de capacidade de expansão do brilho pessoal, né, de irradiar a nossa luz por aí e ser visto e fazer as coisas acontecerem a partir disso. Também nessa lunação já está marcado aqui, né, o sexto com Júpiter, tanto na Lua nova quanto lá na Lua crescente permanece essa energia. A Lua já está em Touro, então vocês percebem que está um diálogo entre a mandala da Lua nova e a Lua crescente, né? Porque o Touro estava no meio do céu na Lua nova e agora é o ascendente. Além disso, o Marte, um trígono quase exato, um aspecto fluente, que requer que a gente dê os primeiros passos para quê? Para realizar as nossas vontades, seja expressar as energias de Aquário, conforme eu já falei, mas é preciso tomar as medidas, né? Dar os primeiros passos, tomar a iniciativa para fazer isso acontecer. Que do contrário fica só nos desejos, nas vontades e não realiza, né? O trígono é aquele aspecto que muita gente gosta de falar que é uma energia fácil, que não sei o quê, mas para mim ainda é um pouco mais, eu vejo com um pouco mais de desafio, porque é tão cômodo que a gente nem se dá conta. Costumo falar que nesse dia o pessoal nem olha a astrologia para saber o que está acontecendo, porque é uma energia que vem com facilidade e ninguém dá muita bola. E aí a gente vê também que a Lua, a 8 graus de Touro, vai fazer também um trígono com Mercúrio em Capricórnio, que já está direto, né, desde o dia 18. Esse jogo de Touro e Capricórnio focado muito os dois signos muito focados na materialidade, tanto emocional quanto mental. Então aqui a mensagem, né, a sensibilidade da Lua se perde um pouco, fica muito pragmática. Então, muitas vezes, quando a gente tem um aspecto de Lua e Mercúrio, dependendo do signo, a Lua dá uma suavizada na mensagem de Mercúrio. Mas Mercúrio em Capricórnio, ele é muito direto, ele é muito objetivo, né? Ele está focado ali em realizar o que é preciso para concretizar as coisas e muitas vezes não se preocupa muito em ter um toque mais sensível, né? É uma mente muito objetiva que está nesse período, muito pragmática. Então, às vezes, ela pensa até naquilo que pode dar errado, se enxerga muitas vezes como realista, mas na verdade é pessimista, porque está esperando que aconteça algo negativo. E com a Lua passando por Touro, por mais que seja toda essa praticidade para lidar com o emocional, ela traz também uma necessidade de buscar segurança material. Então, mais uma vez, né, na Lua quarto crescente, a gente vai estar pensando muito aí na nossa segurança material, projetando a nossa necessidade emocional nas coisas materiais, seja de troca, seja na comunicação, seja no pensamento, mas tem essa energia fluente entre esses dois. Então, o importante é lembrar que nem sempre essa energia mais densa da Terra ajuda nas questões emocionais. Por mais que a gente possa nesse dia olhar com uma certa praticidade, e aí tem o Sol também lá num signo muito racional, muito intelectual, e por mais que a gente possa olhar o campo emocional dessa forma, vai faltar uma sensibilidade que é natural da Lua, que ela, né, fica abalada nos signos de terra por isso,
e vai faltar essa sensibilidade para aplicar nos vários temas que essa mandala influencia. E tudo depende dessa visão, né, de expansão, né, de acreditar, continuar acreditando. O momento da lua quarto crescente é o momento que a gente tem que firmar ainda o curso, né, não pode duvidar. Aqui o objetivo que foi desenhado para esse período, que muitas vezes nem pode ser realizado dentro de um mês, depende muito se são projetos de médio ou longo prazo, mas depende de continuar acreditando. A Lua quarto crescente já vem com essa energia e ainda com o sexto de Júpiter, ou seja, se a gente não acreditar naquilo que a gente está fazendo, naquilo que nós somos, né, naquilo que estamos irradiando, nesse brilho todo que a gente tenta passar a partir das energias de Aquário, pode ser que não haja toda essa expansão aqui que é possível ter nesse período. Um período muito interessante porque o Sol vai fazendo esse sextil com Júpiter, né? O Júpiter é a grande estrela da astrologia, beneficiando todos esses pontos do mapa. E o sextil com Júpiter, do Sol e Júpiter, influencia na Lua porque ela faz quadratura, né? Uma tensão com o Sol, a tensão para crescer, para desenvolver, com Marte, com Mercúrio, né? Então envolvendo todas essas energias aqui que eu estou falando, depende dessa visão, de quão longe a gente está enxergando e de quanto a gente está acreditando naquilo que a gente está fazendo. O ascendente em Touro, então a questão da materialidade é importante, a segurança material, buscar meios de sobreviver, ter uma atitude mais prática com a vida, é o que eu falei aqui, mas sem perder o toque um pouco sensível, porque também o meio do céu caiu em Aquário, né? O destino, a bússola dessa alunação até a lua nova, então está em Aquário, um signo que é racional, intelectual, que está voltado para grandes causas, grandes ideais humanitários, ideais que a gente precisa muitas vezes lidar na coletividade. E o meio do céu também traz isso, né, da vida pública, da carreira, e precisa aplicar essas energias. Então foca sempre no externo, né? Não tenho tempo para cuidar de mim porque eu preciso salvar o mundo. Isso é um pensamento de Aquário. E a gente precisa pensar que isso muitas vezes não vai trazer as necessidades que a mandala aqui está pedindo, que eu já falei. Então, é importante ter essa energia aquariana na vida pública, né? Na carreira, né? Focado muitas vezes em coisas que podem beneficiar, mas também não perder esse lado que muitas vezes se anula, né? Tudo pelo coletivo. E, no entanto, o coletivo é feito de indivíduos. A gente está falando do Sol, que está em conjunção aqui com o meio do céu. Então, por mais que tenha toda essa energia para o social, para o coletivo, é o Sol, né? O brilho pessoal, irradiando a luz própria. Tem que equilibrar esses lados para conseguir navegar, né, ao continuar desenvolvendo aí os objetivos até a chegada da lua cheia. E a lua cheia já acontece em fevereiro, né, no dia 5 de fevereiro, às 15h28, no signo de Leão. Tá aqui a lua 16 graus. Já o Sol deixou Júpiter para trás, né? Vocês não vão mais me ouvir falar das energias com Júpiter, mas ainda permanece com o sextil de Marte. Então ainda tem assim aquela energia, olha, vai, faça, né? No momento do auge, no momento da colheita, que é o momento de lua cheia, que as coisas vêm à tona, que tem muita luz envolvida, muito brilho para a gente enxergar. Geralmente as pessoas ficam mais extrovertidas durante a lua cheia. E é preciso pensar também nessa forma de agir, né? Estou falando sempre do Marte em Gêmeos, que pode ficar dinâmico demais, perder o foco, fazer um tanto de coisa e não alcançar nada. Ainda tem essa influência para o Sol no dia da lua cheia. E a lua passando em Leão, né? Então aqui a gente vê o aspecto que marca a lua cheia, que é a oposição. E a oposição
da Lua passando por um signo que é individual versus o Sol que está num signo coletivo. Então, é mais ou menos aquela energia que eu falei lá para a Lua quarto crescente. Vai fazer para o coletivo, vai pensar no coletivo, porque o Sol está em Aquário e pede que a gente faça isso, mas tem que olhar para o emocional e ver ali, né, quais são as questões que estão impedindo o lado de Leão, né, o lado que pede que a gente saia para o mundo, se mostre, alcance nosso espaço, receba os aplausos por aquilo que a gente faz bem feito. E isso tem influência na colheita, né? Vai ser o momento que isso é marcado aqui. Além disso, essa Lua vai fazer uma quadratura com Urano, então é um dia que a tensão com Urano vai fazer a gente querer sentir do jeito que a gente acha que deve, né? De voltar para esse lado da nossa identidade, daquilo que são as nossas características um pouco solares, porque aqui a gente está falando do signo regido pelo Sol, e o Urano vem e fala, olha, seja quem você acha que tem que ser, seja livre para isso. É uma tensão que muitas vezes faz com que a gente libere e rompa com os apegos de uma maneira, às vezes, até mais agressiva, de uma maneira um pouco impulsiva, né? Imprevisível. Soltar tudo isso nem sempre é favorável, porque às vezes causam os impactos no coletivo, porque o Sol está num signo coletivo, falando mais uma vez, então vai causar um impacto ali para essas energias da coletividade. Então, a tensão, que é uma espécie de cabo de guerra entre a Lua e o Sol, faz o seguinte: ora eu quero sentir, deixar com que eu sinta, né, o Leão chamar atenção para aquilo que eu estou sentindo no meu interno, ao mesmo tempo que o Sol fala que eu tenho que pensar no coletivo, pensar nos grupos que eu estou inserido. E fica nesse jogo, nesse cabo de guerra, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e ainda com a tensão ali com o Urano para liberar toda essa carga, deixar ser livre e sentir e ser do jeito que tem que achar que deve ser. Além disso, o ascendente em Gêmeos, finalzinho de Gêmeos trazendo uma coloração de Câncer, então também, né, o dinamismo, a liberdade é muito importante para o signo de Gêmeos, que é um signo do ar, tem que circular. Todos os signos de ar necessitam dessa liberdade, né, desse espaço, eles não vão ficar reclusos de jeito nenhum. Então precisa de liberdade para circular, para fazer as trocas, para fazer as conexões. E ainda assim já quer ser aceito, né? Trazer aquela energia que apareceu lá na Lua Nova, no ascendente, para a segurança, para o acolhimento, para a proteção. Então, uma Lua em Leão que pede que saia, que brilhe, tensionada por Urano, puxada pelo Sol, pela coletividade, e o ascendente cai ali no finzinho de Gêmeos. Então essa energia para ser incorporada, ou ela vai tender para um lado que eu vou ser livre mesmo, ou ela vai tender para o outro que ela se contém de alguma forma, o que é difícil por conta do impulso de Urano, mas ela tende a ser contida para agradar os desejos do coletivo. O que a gente tem que pensar é o seguinte: não é nunca sobre anular a si mesmo, né? Nós somos seres individuais, vivemos de acordo com a nossa própria perspectiva e todo coletivo é feito de indivíduos. O que a gente precisa fazer é respeitar as diversidades, seja em que sentido for, em qual nível for. O Aquário, ele abraça todo mundo, por isso Aquário e Peixe são signos que abraçam, né, todas as diferenças, todas as diversidades. Mas o Aquário tem os ideais dele, e esses ideais é que muitas vezes são o problema para quem quer demonstrar ali as emoções. Então a gente vê que é uma lua cheia de muita tensão e provavelmente a gente vai ser confrontado com isso. O que
Eu sinto que eu preciso não é o que os outros esperam que eu deveria sentir. Vamos ver como vai acontecer, como isso vai manifestar pra gente. E aí a lua quarto minguante acontecendo em Escorpião no dia 13 de fevereiro às 13 horas. A lua passando por Escorpião, um signo que traz para essa lunação, no momento em que ela está, né, se fechando, caminha para introspecção, para reflexão, para eliminar aquilo que não foi, né, que não presta mais, abrir caminho para o novo, preparar a terra para as novas sementes, num signo que é intenso, né, que é dado a profundidade, que é dado a crises. Mas a gente esquece que a grande energia de Escorpião é para curas. E toda vez que a Lua está passando por Escorpião, a gente tem esse potencial de curar mágoas, curar nossas feridas emocionais, porque o Escorpião é aquele que causa essas crises, é tudo muito elétrico, muito intenso, mas a partir dali surge a cura, né? Aquilo que está na profundeza, ele consegue renascer das cinzas, como a fênix, né? Então, aquilo que é um momento de introspecção muito profundo, porque está num signo que pede sempre, que indica sempre a profundidade. Mas a gente não mostra, né, essa profundidade toda. Fica ali no espelho d'água, como eu digo sempre, nos reflexos. O sol tenta iluminar ali aonde o lago é profundo, mas muitas vezes a gente não vai, a gente não mergulha nisso, porque sabe que o que tem lá no fundo muitas vezes não é aquilo que a gente gosta de mostrar e lidar. E o Sol caminhando para um novo ciclo com Saturno no momento dessa lua minguante. Então já vai vir aquela coisa assim, se eu falei lá na lua cheia que a gente tinha essa dificuldade, agora fica claro isso, porque vai encontrar com Saturno e vai haver um julgamento. Um julgamento no sentido de se foi bem feito, se foi bem estruturado, se está fazendo com responsabilidade, tudo bem. Se não, vai ter restrição, vai ter limitação. E iniciar um ciclo disso por mais um ano. Então, Saturno a 27, o Sol a 24 já começa a desenhar essa energia desse novo ciclo de Sol e Saturno que a gente vai ver aqui também. E a Lua também faz um trígono, uma energia fluente com Netuno. E aí vem a miragem, vem as ilusões, vem o entorpecimento daquele Netuno que ilude, né, as fantasias que a gente gosta tanto de se apegar. Então, se no momento de mergulhar profundamente para alcançar a cura emocional, que é muitas vezes o que a gente está precisando, se a gente se perde na névoa, se perde nas miragens, naquilo que a gente fantasia sobre o nosso emocional, a gente não aproveita esse potencial, a gente desperdiça. E aí sofre essa restrição porque a Lua também faz uma quadratura com Saturno. Então Saturno tenta o quê? Ancorar tudo isso no sentido de focar naquilo que precisa para concretizar, para alcançar resultados. Mas aí vem o Netuno e pede que a gente esqueça tudo isso e se entorpeça com as suas deliciosas fantasias, seu mundo fantástico, e muitas vezes a gente vai perder todo esse potencial. Além disso, a Vênus também está chegando pertinho. Olha que momento, né? A gente tem o Sol quase em conjunção com Saturno iniciando um novo ciclo e a Vênus quase em conjunção com o Netuno iniciando também um novo ciclo para os relacionamentos em geral, os diversos temas da Vênus, no financeiro, enfim, vocês já estão, né, bem acostumados aqui a me ouvir falar sobre esse relacionamento de Vênus que vai além das relações. E aí começa um novo ciclo para a gente lidar com essas miragens nisso. E também essa influência vai ser sentida no emocional no dia aqui da lua minguante. Então, um período que requer que a gente realmente, né,
tem um momento de reclusão dentro daquilo que for possível. São datas que às vezes a gente está muito ocupado, voltou os ritmos normais da vida, né? O ano está começando a ingressar, daqui a pouco vem um carnaval, mas ali às vezes é mais difícil tirar um tempo, ter um tempo, né? Olhar isso com calma, entender isso com calma e aprofundar naquilo que for necessário. E mais uma vez o ascendente em Gêmeos, então a necessidade de liberdade, de se comportar, né? Dessa troca. Muitas vezes a dualidade de Gêmeos pede que a gente experimente os dois lados. Então às vezes eu dou vazão à emoção, mas às vezes eu seguro, enfim. Uma coisa que faz com que a gente entenda em qual dos dois lados é melhor, qual sentido aí é melhor para a gente nesse período. Mas com certeza a necessidade aí de interconexão, de liberdade de trocas, de comércio. Comércio não é só vender coisas, né? A gente muitas vezes faz trocas a partir desses acordos comerciais. E lá no meio do céu, Peixes, né, o signo regido por Netuno, um signo de muita sensibilidade, de muita empatia, de muita compaixão, de muita imaginação. Isso tudo depende de como a gente lida com as nossas ilusões. Porque sempre que eu falo de Peixes, a gente se deslumbra, né? O Peixes é quase um oceano infinito, de tão enorme de possibilidades. Mas se a gente não souber navegar, a gente se perde. Então, é isso que é muitas vezes a gente se ter ali a compatia pelos outros, né? Que aqui a gente está falando do meio do céu, destino, que é a vida pública também, carreira. Muitas vezes pode acabar atrapalhando esses outros temas aqui, né? Esse momento em que começam as finalizações do ciclo e a gente precisa jogar coisas fora. E eu não vou falar sobre essa mandala, mas a próxima lua nova acontecendo no dia 20/2, às 4h05 do horário de Brasília. Tá aí um pequeno spoiler, né? Já uma lua nova em Peixes. Então, para fechar, o que a gente precisa é considerar todas essas energias à medida que a gente planta e inicia os projetos, começa o desenvolvimento, tem os primeiros resultados, né, as primeiras colheitas e retoma ali a finalização para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser mantido, empregado mais energia, o que precisa ser eliminado. Lembrar que depende muito dos empreendimentos de curto, médio e longo prazo. Às vezes o resultado não vai ser nessa lua cheia que eu mostrei, mas quando a gente tiver o Sol lá em Leão e uma lua cheia em Aquário. Que aí sim a gente vê os resultados de tudo que foi plantado nessa lunação e eu espero que vocês aproveitem todos esses potenciais, todas essas energias e se beneficiem dessas informações todas. E é isso tudo que eu vejo nessas mandalas. Paro por aqui. Bom, como vocês viram aí, né? Então tem todo o potencial dessa lunação que a gente pode aproveitar. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro é saber para que você quer utilizar isso. Se é para abertura de um negócio, se é para marcar algum compromisso, se é para fazer alguma limpeza, qualquer coisa nesse sentido. A partir daí você decide qual é a melhor fase para iniciar. Então, por exemplo, se vai fazer uma limpeza, pode ser limpeza energética, ou jogar coisa fora, ou finalizar coisas, não importa o que seja, relacionamentos, assuntos, contratos. O ideal é que se comece a preparar a partir da lua cheia, né? Então, ali teve a lua cheia, então já começa aí todos os movimentos para finalizar, para fazer isso. Por quê? Porque alinhando dessa forma você vai ter a energia da lua ali, que muita gente acha que é simbólica e tudo mais, favorável àquela finalização. A mesma coisa, você vai começar alguma coisa, você vai começar numa fase de finalização, não tem problema, mas aí precisa entender que a energia está para fechamento, para finalização, então é necessário colocar um pouco mais de energia para que esse empreendimento passe pela fase minguante e entre na fase nova e receba ali uma nova carga, né? Então, muitas vezes é pegar aquilo que foi considerado lá nas mandalas de cada fase, as energias, os potenciais, aplicar nos projetos para que consiga fazer o desenvolvimento. Ou se vai divulgar alguma coisa, né? Vamos pensar aí, passou um tempo fazendo todo um preparo do projeto, a lua cheia está chegando, é hora de espalhar a notícia, né? Divulgar, né? Ou a partir da lua 4 crescente também pode fazer isso
para que lá na cheia se tenha colheita. Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Qual é o nosso projeto e em qual fase é melhor para começar e usar isso a nosso favor. Então, se estou precisando aí finalizar alguma coisa, a lua quarto minguante está chegando, então já prepara ali, já começa toda uma preparação para terminar o que for necessário. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link das redes sociais na descrição, do canal do Telegram onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser consulta, saber todos esses potenciais aí de trânsito, conhecer a sua lua, qual é a sua motivação, pode me chamar no WhatsApp, o link também está na descrição e marcar sua consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.